Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje quero falar aqui, sabe, daquela forma de se contar uma história de fantasia perfeita. Aquele herói perfeito, a trama perfeita, algo que vai chocar a todos, que vai deixar todos pra lá de impressionados. Só que não. Hoje vamos brincar aqui com algumas coisas da ficção de fantasia e vamos montar aqui uma fantasia da pior maneira possível. Vocês estão preparados? Então vamos lá, preparar a história épica, mais épica e incrível de todas. Apertem os cintos que já vamos começar. E é claro, vamos fazer isso pelo nosso herói ou por nossa heroína. Mas não vamos perder tempo construindo um personagem profundo e complexo. Isso aí já tá ultrapassado. Coisa de autores bobos aí como Tolkien, Borges, Saramago, tudo bobagem. Completamente desnecessário. Faça o herói mais superficial possível. Ele é bom, puro, perfeito e todos o amam. Bem, exceto quem acompanha a história. E claro, nada desse negócio de criar um arco de personagem ou de seguir uma jornada do herói em que o personagem passa por dificuldades até finalmente se reencontrar, digamos assim. Nada de um arco de evolução. Crie um personagem que evolui em linha reta. Talvez diagonal. Pra também não ser muito rápido, mas que já comece super ultra poderoso e imbatível e que vá descobrindo ao longo da história que tem ainda mais poderes. Quem não amaria uma história assim? Afinal, a gente não quer ficar ali tenso, suando frio, pensando que nosso personagem pode morrer a qualquer momento. Nada disso. Já tem tanto problema no mundo, não é? A gente quer aquele personagem que seja um cobertorzinho. Deixe a gente quentinho e confortável, sem medos, sem anseios. Deixe sua história assim, bem plana, nada de surpresas. Pode ter certeza, o que todos os seres humanos mais amam é algo previsível e monótono. Sem erro, meus amigos. E claro, para dar uma melhorada ainda na história que você está contando e deixar os seus ouvintes, jogadores ou leitores bem satisfeitos, você pode ainda usar uma segunda técnica. Quer matar um personagem, mas ressuscitar ele logo no segundo ou linha seguinte. Nada de esperar algumas ou muitas páginas, ou, o que é ainda pior, deixar para acontecer em um outro livro. Não. Nada de deixar que o pessoal sinta qualquer emoção. Então, por exemplo, se você fosse o Tolkien, Gandalf cairia na luta com Balrog. Os personagens saem então das cavernas desesperados, mas quando olham pra cima, ele já tá bem ali, brilhando, branquinho, até fala: "Ah, não lembro muito bem de vocês, mas tô aqui, tô bem." E os personagens vão ficar meio perplexos, mas já de boa também. Frodo até manda: "Ok, então, vamos seguir?" E nosso bom velhinho logo responde: "Sim, pequeno. Ah, é. E me chamem de o Branco agora." E é isso, nada de ficar enrolando, dando justificativa, deixando a gente sentir, sabe, aquele vazio, aquele medo por todos os membros ali do grupo. Nada disso. Esse negócio de sentir não está com nada em uma história. Com nada. E aí temos, claro, que pensar no vilão, pois uma história é tão ruim, quer dizer, tão boa quanto o seu vilão. E aqui não tem erro mesmo. Pense naquele vilãozinho super cartunesco. É, aquele cartunesco mesmo, sabe? Aquele que não está satisfeito com nada que não seja destruir o mundo e que não tem nenhuma motivação para isso. Afinal, não vamos perder tempo aqui com explicações, não é? E claro, dá para você fazer um vilão que quer destruir o mundo e que funcione bem, mas isso dá muito trabalho. Até por poder dar trabalho para o nosso herói mesmo. E não é isso que queremos aqui. Queremos algo bem fácil para nossos ouvintes, espectadores, leitores, etc. Nada de fazer algo complexo ou que tenha consequências. A gente quer ali aquela jornada do herói perfeitinha desde o começo. Limpinha, sabe? Sem nenhum defeito ou desvio. Mas seu vilão, claro, precisa ser bem cartunesco. De falar: "Farei o mundo se ajoelhar aos meus pés. Vou destruir tudo que você ama." E ainda soltar aquela risada maligna no final. Pois é, faça um vilão bem assim e o pessoal vai adorar. Bem superficial, bem fácil de ser derrotado.
mas é mal mesmo, pra gente não sentir nenhum tipo de compaixão ou empatia por ele. Isso aí, não. Isso seria um erro fundamental. Nada de construir um vilão com múltiplas camadas. Não vai dar certo. E agora vale pensar nos outros personagens da história, não é? Os não principais. E nesses é importante demais pensar nas suas qualidades. Porque só pode haver uma, ok? Você pode ter o alívio cômico, o traidor, o sábio conselheiro, etc. Mas pelo amor de Deus, não passe disso na caracterização. Se seu personagem for um alívio cômico, não que o Gimli seja, não nos livros ao menos, mas nada de fazer igual ao Tolkien e inventar todo aquele negócio de ele pedir o fio de cabelo da Galadriel, de ele começar a quebrar seu preconceito com os elfos e a criar uma amizade incrível com o Legolas. Isso aí não dá. É uma bobagem danada. Bota o seu alívio cômico pra aparecer só pra fazer aquela piadinha sem graça fora de hora, soltar um pum no meio da conversa, etc. Aliás, essa é uma dica excelente. Fazer muitas piadas com puns e coisas do tipo é, o ápice da comédia. Podem acreditar. Agora, se seu personagem secundário for aquele valentão, aí, amigos, nada de dar falinha pra ele, de botar ele pra conversar com outros personagens e contar toda a complexidade da sua história. Nada de criar um arco de personagem em que ele possa perceber que o que faz é errado e mudar. Evite isso de todas as formas possíveis. Como já falei, se não queremos esse maldito arco de personagem no herói de nossa história, isso quer dizer que todo mundo em volta dele tem que ser absolutamente plano. Se bobear, nem planos, não é mesmo? Já que um plano tem duas dimensões. Se você puder dar uma dimensão para eles, sabe-se lá como, vai ficar melhor ainda. Mas se der muito trabalho fazer isso, pode deixar pra lá. Afinal, criar essa história com esforço e carinho seria talvez o pior dos erros. Tem que ser rapidinho, coisa de 3 minutos. E aqui, para começarmos a polir essa nova história magnífica, vale trabalhar um pouco mais no nosso herói. Mas não muito, como eu disse, sem exageros. Aqui vamos usar uma técnica chamada de Save the Cat. É uma expressão utilizada para falar do momento que nos faz ter empatia por um herói. Ele faz algum bom ato, como o super-herói que salva o gatinho de uma velhinha que está preso numa árvore, e isso rapidamente serve para estabelecer tal personagem como uma boa pessoa em nossa cabeça. É o momento em que Billy Batson, em Shazam, protege Fred Friedman do ataque de alguns colegas de escola, ou quando o Capitão América se atira numa granada, em sua mente pensando que está se sacrificando para salvar o grupo, ou então quando o Hellboy, no seu primeiro filme de 2004, literalmente salva uns gatinhos. Pois é, esse foi literal mesmo. Então, aqui a ideia é usar o Save the Cat, mas usá-lo ao contrário. É isso, temos que subverter as expectativas de todos. Mas assim, não vem com essa de subverter uma coisa ou outra só, porque isso pode dar em uma história genial. Tem que subverter tudinho, pra não ter erro. Por isso, para mostrar que com a gente não tem esse negócio de empatia, a ideia é fazer um Save the Cat ao contrário mesmo. Nosso herói está ali num combate no início da história. Você bota uns gatinhos de alguma forma atrapalhando ele e ele, claro, oblitera os bichinhos para poder seguir lutando, sem nenhuma pena nem empatia por ninguém. Afinal, ele é absolutamente super poderoso. Lembre sempre, amado por todos os personagens, sem motivo, e odiado pelos leitores, espectadores, etc. E nada desse negócio de salvar o mundo com o poder da amizade, porque isso aí é coisa de livro de autoajuda. E, claro, como tornamos nosso herói ainda mais perfeito para nossa magnífica história de fantasia, vale fazer o mesmo com o vilão. Então aqui tenho que ressaltar que seu vilão, além de cartunesco, tem que realmente ser completamente incompetente. Eu tô falando aqui que seus planos precisam ser tão ruins e tão bobos que a gente não sinta em nenhum momento que nosso herói está sendo ameaçado. Isso é muito importante. Esse negócio de sentir aí realmente não pode aparecer na nossa história. Então, os planos precisam ser ultra bobos mesmo. E ultra, mas ultra simples. Talvez seja ainda melhor a gente subverter as expectativas do pessoal de novo.
Para que ter mistério na sua história? Para que ter um vilão com um plano que pode surpreender e que vai fazer o espectador, por exemplo, ficar pensando nesse plano enquanto vê o filme ou a série? Nada disso. Esse negócio de pensar, como já deve ter ficado bem claro, também não é muito bom. Então, podemos subverter as expectativas de todos e criar um vilão que, além de fazer planos no nível de primeira série do ensino fundamental, também goste de contar todos os seus planos, em voz alta, o tempo inteiro, para todos que quiserem ouvir. Assim, todo mundo já sabe o que ele vai fazer, já sabe que vai dar errado e não precisa ficar pensando nisso. Evitamos desse jeito gastar tempo e energia. E fica tudo na paz. E é isso até que nos leva para o próximo ponto ultra importante, essa questão do gasto de energia. E esse é um ponto que é para fechar a história com chave de ouro. Com chave de ouro. Isso aqui é algo extremamente difícil de ser feito e quem conseguir fazê-lo, nossa, vai ter criado a história mais do que perfeita para os tempos atuais, uma obra que se adapta à vida de nossa agitada sociedade contemporânea. E de fato, conseguir isso é uma arte. Mas o que seria tal coisa? Trata-se de você escrever uma trama que seja absolutamente simples. E quando digo simples, digo simplória mesmo. Bem bobinha, bem fácil de as pessoas não só entenderem, como já preverem tudo o que vai acontecer. E quando falo tudo mesmo. Significa que o nível mais alto dessa arte milenar de contar histórias se encontra na sinopse perfeita. Se lá na sua sinopse você conseguir descrever uma história tão simples, mas tão simples, que já sabemos tudo o que vai acontecer, todas as reviravoltas que estão preparadas, quem vai trair quem e a resposta para todos os mistérios, meus amigos, aí vocês alcançaram o ápice de tudo. Imaginem, uma sinopse tão simples, tão perfeita, que as pessoas nem precisam ler o livro, ver o filme ou escutar a história. Imaginem só, nessa vida corrida que vivemos, você poder absorver toda aquela magnífica história em 3 ou 4 linhas, em questão de segundos, em vez de ter que sentar por horas e horas a fio. Nossa, isso é o topo absoluto da perfeição. Uma história assim certamente ganharia o mundo, mas, como disse, é o ápice de tudo, a obra-prima que todos devem almejar. Ou talvez não. Como eu disse, escrever essas histórias magníficas como venho descrevendo aqui é uma via de mão dupla. Então não adianta eu dizer para vocês aperfeiçoarem suas capacidades de síntese para escrever algo tão curto que poupe o tempo de todos. Afinal, aperfeiçoar suas habilidades também leva tempo, certo? E já disse e já repeti muitas vezes aqui que o ideal também é não gastar muita energia. Esse negócio de sentar, de rever o que você escreveu antes para ir melhorando suas habilidades, de aperfeiçoar-se no que você faz dia após dia, aprendendo com cada um dos erros que você comete, isso aí não dá não. Se a gente fizer esse tipo de coisa, não sobra tempo para ficar ali vendo fotinho no Instagram, retuitando as piadas do momento ou lendo aqueles posts super toscos espalhados pelo Facebook. Isso tudo é muito mais importante do que afiar nossas habilidades. Então, não perca tempo, saia rabiscando por aí sem pensar muito que uma hora uma história brilhante vai sair. Não tem erro. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado demais desse episódio e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal!